quero te fazer uma pergunta. Você trabalha? Se está assistindo esse vídeo é porque sim, e respondeu essa pergunta com certa facilidade, não foi? Mas será que todos responderiam com clareza? Imagine uma dona de casa que vende bolos sob encomenda. Segundo o conceito de ocupação que o IBGE adota, seguindo as recomendações internacionais, essa pessoa está trabalhando. Mas será que ela responderia que sim? E a pessoa que ajuda uma vez por semana ao pai na lojinha da família sem receber salário algum, o que ela responderia? De uma forma geral, as pessoas não têm dificuldade para saber se trabalham ou não, mas em alguns casos não é tão simples. Por isso, existe um conjunto de perguntas para melhor captar se a pessoa trabalhou ou não no período de referência, que para o censo será a última semana de julho. Vamos ver como é? Então, primeiro perguntaremos se a pessoa trabalhou ou estagiou durante pelo menos 1 hora em alguma atividade remunerada em dinheiro na semana de referência. A maior parte das pessoas que trabalham responderá sim já nesta pergunta e seguirá para o próximo grupo de quesitos, que investigará as características desse trabalho único ou principal que ela tem. Se responder que não trabalhou em troca de remuneração em dinheiro naquela semana, vamos perguntar se trabalhou em troca de produtos, mercadorias, moradia, alimentação, treinamento ou aprendizado. Aqui teremos, por exemplo, os estagiários não remunerados. Se a pessoa também responder não para essa segunda pergunta, vamos para a terceira pergunta, que é se na semana de referência fez algum bico ou trabalhou em alguma atividade ocasional remunerada durante pelo menos 1 hora. Se a pessoa responder que não também para esta pergunta, vamos insistir. Vamos perguntar se a pessoa ajudou durante pelo menos 1 hora sem receber pagamento no trabalho remunerado de algum morador do domicílio ou de parente. Lembra do exemplo que eu dei ainda há pouco? Sobre aquela pessoa que ajudava o pai na lojinha da família? Pois é, aqui ele responderia que sim. Estas são as 4 perguntas principais para captar a pessoa ocupada. Basta ter respondido sim em alguma delas e passará para as perguntas sobre este trabalho. Mas veja bem, a pergunta é se a pessoa trabalhou na última semana de julho. E se a pessoa estivesse de férias ou de licença maternidade? Ela tinha trabalho, mas não trabalhou naquela semana específica. O que acontece? Bem, essa pessoa será captada como trabalhando na próxima pergunta. Na semana de referência, tinha algum trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastado? Se ele responder que não, então pronto. Esta pessoa não será considerada como ocupada. Mas se responder que sim, essa pessoa também será questionada sobre as características do seu trabalho principal ou único. Mas as pessoas que trabalham para próprio consumo? Apesar de não ser considerado como ocupação, para que possamos ter um retrato real de recortes da nossa população com características específicas, também será perguntado se o morador trabalhou somente para a alimentação dos moradores do domicílio, na criação de animais, na pesca, extrativismo ou caça. Agora vamos ver algumas observações importantes. A parte de trabalho só será respondida por moradores de 10 anos ou mais de idade. Considera-se trabalhando a pessoa que ofereceu seus serviços durante toda a semana de referência, mas não conseguiu freguês ou cliente nos últimos 30 dias. Considera-se também como trabalhando aqueles que executaram atividades de artista de rua, flanelinha, limpador de para-brisa e comerciantes ambulantes, pois são atividades realizadas em troca de remuneração. Bom, agora que já sabemos identificar quem dos moradores trabalhou na semana de referência, vamos continuar nossa investigação? Para quem tiver trabalhado na última semana de julho, você fará algumas perguntas sobre o trabalho dela. Mas se essa pessoa tiver mais de um trabalho? Então vamos identificar o trabalho principal e faremos as perguntas para o trabalho principal ou para o único que ela tinha. E quais são os critérios? Primeiro, vamos perguntar quantos trabalhos tinha na semana de referência. Se for só um, é fácil, basta seguir o fluxo do questionário. Mas faça perguntas de cobertura ao morador. Verifique se ele não tem mesmo nenhum outro trabalho. Se tiver mais de um, baseie-se nos seguintes critérios para definir com o morador qual é o principal. O primeiro critério é o de horas, ou seja, aquele em que normalmente trabalhava o maior número de horas semanais. Em caso de igualdade, será aquele que proporcionava normalmente maior rendimento mensal.
Em caso de igualdade também no rendimento mensal, o trabalho principal será aquele que tinha maior tempo de permanência, contando até o final da semana de referência. Uma dica, lembre-se, HRT, horas, rendimento, tempo. Após essa identificação feita de forma correta, as perguntas em diante terão o papel de caracterizar o trabalho principal ou único do morador. Serão investigadas questões como ocupação, atividade, posição na ocupação, se tinha carteira assinada ou CNPJ e se era contribuinte de previdência oficial neste trabalho. Veremos mais sobre isso em outro momento. Bom, a parte sobre o trabalho está fechada, ou quase. Falta ver as perguntas sobre busca de trabalho. No mês de julho, tomou alguma providência para conseguir trabalho, seja um emprego ou iniciar um negócio próprio? Isso quer dizer, a pessoa agiu em busca por trabalho? Enviou currículo, falou com algum empregador, fez qualquer entrevista de emprego, fez ou se inscreveu em concurso público? Caso ela tenha procurado trabalho, vamos perguntar se ela teria disponibilidade para iniciar o trabalho se o conseguisse. Essas duas perguntas são importantes para definir se a pessoa é desocupada ou não. Agora vamos falar sobre rendimento. Serão investigados rendimentos de dois tipos, de todos os trabalhos e de outras fontes. Vamos ver como é que funciona na prática? Seu Mauro, qual era o rendimento bruto mensal que recebia normalmente nesse trabalho? Mas eu vou ter que dizer quanto que eu ganhava? Seu Mauro, essas informações são absolutamente confidenciais. Ninguém vai saber o quanto o senhor ganhou. Além disso, essas informações são muito importantes no entendimento do mercado de trabalho, da qualidade de vida, assim como auxilia a criação de políticas públicas. É. Varia muito. Às vezes eu ganho muito dinheiro, às vezes eu ganho menos. Depende de quanto eu vendo. Seu Mauro, na média, o senhor saberia dizer qual era o rendimento bruto mensal que recebia normalmente nesse trabalho? Mas o que é rendimento bruto? É o quanto o senhor recebe antes de considerar os descontos do INSS, do imposto de renda ou mesmo do consignado. Também não inclui os ganhos extras, como por exemplo o 13º salário. Então eu posso dizer que eu recebo um salário mínimo mais R$500 de comissão. Uns R$1.500. Recebeu rendimento bruto mensal de aposentadoria, pensão, Bolsa Família, BPC, aluguel ou outra origem? Não recebia nada disso. Infelizmente. Agora vamos perguntar sobre o deslocamento feito para o trabalho principal? Em que município ou país estrangeiro o senhor trabalha? Eu trabalho no Rio. O senhor retorna do trabalho para casa diariamente? Sim. Eu trabalho de segunda a sábado. E venho sempre para minha casa. Quanto tempo leva entre sua casa e o local de trabalho normalmente? Depende do trânsito, né? Considerando o trânsito que o senhor pega todos os dias, quanto tempo o senhor costuma levar até o local de seu trabalho? Normalmente eu levo 1h30 para chegar ao trabalho. É isso. Falar de trabalho dá trabalho, mas assim como o trabalho, é importante. Mãos à obra?